Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube. Serão mais de 250 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. Jesus visto por Augusto Cury. Augusto Cury é psiquiatra, psicoterapeuta, escritor e cientista. É um pensador da psicologia. Desenvolveu, ao longo dos anos, uma nova teoria sobre o funcionamento da mente e a construção da inteligência. Também é um pensador da filosofia. Desenvolveu uma teoria sobre o processo de formação de pensadores, bem como sobre os limites, alcances e lógica dos pensamentos e do conhecimento científico. Ele dirige a Academia de Inteligência, um instituto que dá treinamento para psicólogos, educadores e profissionais de recursos humanos. A coleção de livros Análise da Inteligência de Cristo é provavelmente o primeiro estudo que aborda o lado psicológico dos pensamentos e comportamentos de Jesus Cristo e os aplica na psicologia, na educação, na sociologia e na área de recursos humanos. Poucas vezes se tem oportunidade de ler autores que falam com tanta elegância e propriedade sobre o Cristo de Deus. Sua coleção sobre Jesus é uma lição de vida pela seriedade e precisão de análise com que é elaborada. Cury escreve com punhos de renda e sua pena é a de um apóstolo. Os tópicos que apresentamos a seguir foram condensados por nós de 3 obras suas: O Mestre dos Mestres, O Mestre da Sensibilidade e O Mestre da Vida, todas publicadas pela Academia de Inteligência, e tem por epígrafe o seguinte pensamento do Rig Veda: há muitas auroras que ainda não despontaram. 1. O Cristo tinha plena consciência do que fazia. Tinha metas e prioridades bem estabelecidas. Era seguro e determinado, ao mesmo tempo flexível, extremamente atencioso e educado. Tinha grande paciência para educar, mas não era um mestre passivo, e sim provocador. Ele despertava a sede de conhecimento nos seus íntimos. Informava pouco, porém educava muito. Era econômico no falar, dizendo muito com poucas palavras. Era ousadíssimo em expressar seus pensamentos, embora vivesse numa época em que imperava o autoritarismo. Sua coragem para expressar os pensamentos trazia-lhe frequentes perseguições e sofrimentos. Todavia, quando queria falar, ainda que suas palavras lhe trouxessem grandes transtornos, ele não se intimidava. Mesclava a singeleza com a eloquência, a humildade com a coragem intelectual, a amabilidade com a perspicácia. 2. Jesus era tão sofisticado na construção dos pensamentos que fazia até mesmo das suas misérias uma poesia. Dizia poeticamente que as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem, ou seja, ele, não tinha onde reclinar a cabeça. Como pode alguém falar elegantemente da sua miséria? Cristo era um poeta da existência. Suas biografias revelam que ele reconhecia e reciclava suas dores continuamente. Assim, em vez de elas o destruírem, ele as usava como alicerce da sua inteligência. 3.
Jesus reagia educadamente até quando o ofendiam profundamente. Era amável, mesmo quando corrigia e repreendia seriamente a alguém. Não expunha publicamente os erros das pessoas, mas ajudava-as com discrição, considerando-as acima dos seus erros, conduzindo-as a se repensarem. Embora fosse eloquente, expunha e não impunha suas ideias. Não persuadia nem procurava convencer as pessoas a crer nas suas palavras. Não as pressionava para que o seguissem, apenas as convidava. A responsabilidade de crer nele era exclusivamente delas. Suas parábolas não produziam respostas prontas, mas estimulavam a arte da dúvida e a produção de pensamentos. 4. Foi incompreendido, rejeitado, esbofeteado, cuspido e ferido física e psicologicamente. O Cristo tinha todos os motivos para ser tenso, irritado, angustiado, revoltado. Em vez disso, expressava tranquilidade, capacidade de amar, de tolerar, de superar seus focos de tensão. Apesar de passar por tantas dificuldades ao longo de sua vida, era uma pessoa alegre. Talvez não manifestasse largos e fartos sorrisos, mas era alegre no seu interior, provavelmente mais do que possamos imaginar. Logo antes do seu martírio, manifestou que os discípulos deveriam provar da alegria que ele possuía, da alegria completa. Muitos têm bons motivos para ser felizes, mas estão sempre insatisfeitos, descontentes com o que são e possuem. Todavia, o Cristo, apesar de ter todos os motivos para ser uma pessoa triste, se mostrava feliz e sereno. 5. Jesus desejava aliviar a emoção proveniente do peso das mágoas, dos rancores, dos complexos de inferioridade, dos sentimentos de culpa e da autopunição. Apesar de ter todos os motivos para ser rígido e até julgar as pessoas, nele não só havia espaço para o perdão, que não é um sinal de fraqueza, mas de grandeza emocional. Perdoar é expressar a arte de amar. Ele tinha uma amabilidade surpreendente. Freud excluiu da família psicanalítica os que pensavam contrariamente às suas ideias, mas o mestre de Nazaré não excluiu da sua história aquele que o traiu e aquele que o negou. As pessoas podiam abandoná-lo, mas ele jamais desistia de alguém. 6. A samaritana estava tão alegre que nem se importou em assumir publicamente a sua história. Aqui há um princípio interessante e sofisticado. Todas as pessoas que ficavam íntimas do Cristo perdiam espontaneamente o medo de assumir a sua história, se interiorizavam e se tornavam fortes em reconhecer suas fragilidades, o que fazia com que ficassem saudáveis emocionalmente. As multidões os seguiam até em lugares inóspitos, desérticos, onde corriam o risco até de morrer de fome. Mesmo assim, não desistiam, enfrentando todas as dificuldades para ouvi-lo. Isto é muito interessante. A maioria das pessoas daquela época não tinha cultura e provavelmente nenhum interesse para aprender nada além do que trabalhar e sobreviver. Porém, o Cristo havia provocado uma fome íntima naquelas pessoas que ultrapassava os limites da fome física. 7. O Divino Mestre colocou os homens numa escola sem muros, ao ar livre.
E por estranho que pareça, nunca dizia onde ele estaria no dia seguinte, onde seria o próximo encontro, se na praia, no mar, no deserto, no Monte das Oliveiras, no Pórtico de Salomão ou no templo. O que indica que ele não pressionava as pessoas a segui-lo, mas desejava que elas o procurassem espontaneamente. Dizia ele: quem tem sede, vem a mim e beba. 8. Como seres humanos, temos diversos limites. Ninguém pode dizer de si mesmo que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém que é meramente humano, mortal e finito pode dizer que possui em si mesmo a eternidade. Somos todos finitos fisicamente. Somos todos limitados temporal e espacialmente. Como pode uma pequena gota reivindicar ser uma fonte de água? O que nenhum homem teria coragem de proferir, a não ser que estivesse delirando, o Cristo proferiu com a mais incrível eloquência. 9. Ao ser amável com seus inimigos, ele cumpria as suas palavras sobre dar a outra face. Entretanto, dar a outra face não era nem de longe um sinal de submissão e de fragilidade, mas de força inigualável. Os líderes de Israel tinham insônia por causa de Jesus, embora dormissem em camas confortáveis. O mestre do amor, no entanto, dormia tranquilo, embora tivesse o chão como cama e uma pedra como travesseiro. 10. Os seus inimigos o tratavam como a um nazareno, como pessoa desprezível, sem cultura e status político, mas isso não o perturbava. Pelo contrário, alegrava-se em não pertencer ao círculo dos fariseus. Fazia questão de ser confundido com seus amigos. Muitos querem ser diferentes dos outros, embora não tenham nada de especial. Contudo, Jesus, apesar de ser tão diferente da multidão, agia com naturalidade. Ele alcançou uma das virtudes mais belas da inteligência, ser especial por dentro, mas comum por fora, ainda que famoso. 11. O Divino Mestre possuía uma sabedoria incomum. O ambiente ameaçador não o perturbava. Nas situações mais tensas, ele, ao invés de travar a leitura da memória e agir por instinto, abria o leque do pensamento e conseguia dar respostas brilhantes e em tempo recorde. Quando todos pensavam que não havia outra alternativa a não ser pender para o lado de Israel ou para o lado de Roma, ele os surpreendeu dizendo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. 12. O Divino Mestre, antes de dar qualquer resposta, honrava sua capacidade de pensar e pensava com liberdade e consciência, depois desferia suas brilhantes ideias. Somente alguém que é livre por dentro não é escravo das respostas. O mundo dobrou-se aos seus pés não pela inteligência dos autores dos 4 evangelhos, pois neles não há intenção de produzir um texto com grande estilo literário. O mundo o reconheceu porque seus pensamentos e atitudes eram tão eloquentes que falavam por si, não precisavam de arranjos literários de seus biógrafos. 13. A respeito da continuação do espetáculo da vida, ele era incisivo. Não deixava margem de dúvida sobre seu pensamento. E, diga-se de passagem, seu pensamento era ousadíssimo.
Neste assunto, deixava o discurso em terceira pessoa de lado e expressava claramente que tinha o segredo da eternidade. Discursava que a vida eterna passava por ele. Dizia: quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer esse pão, viverá para sempre. Proferiu muitas palavras semelhantes a essas, que são incomuns e possuem uma dimensão indescritível. 14. Ele não disse que se as pessoas obedecessem a regras de comportamentos ou doutrinas religiosas, teriam a vida eterna. Não! Os textos são claros. Ele concentrou nele mesmo o segredo da eternidade. Disse que se alguém cresce nele e o incorporasse interiormente, essa pessoa teria a vida eterna, a vida inesgotável e infinita. Quem produziu um discurso como esse na história? 15. O que a ciência pode dizer a respeito dos pensamentos do Cristo sobre a eternidade? Nada. A ciência, por ser produzida dentro dos intervalos de tempo, não tem como confirmar nem discordar dele. Einstein era um admirador do Cristo. Contudo, se ele tivesse vivido naquela época, certamente o discurso do Cristo deixaria seus cabelos mais revoados do que estão em sua famosa foto. 16. Não devemos considerar o Cristo como um pobre coitado e sofredor. Esse título não o dignifica. Ele não era frágil, mas possuía uma força impressionante. Se há alguém que detinha uma coragem incomum, era ele. Ele não se calava, nem mesmo quando enfrentava sérios riscos de vida. Teve a intrepidez para enfrentar um mundo totalmente contrário ao seu pensamento. Teve a ousadia para enfrentar os ambientes públicos mais hostis, determinação para enfrentar seus próprios medos e angústias, e discursou nos territórios dos seus mais ardentes opositores. 17. Quem tem coragem para expor seus pensamentos geralmente controla as pessoas que o seguem e restringe-lhes a liberdade. Mas o Cristo era diferente. Um dia, ele chegou diante dos seus discípulos e deu plena liberdade para que eles o deixassem. Até indagou: vocês querem me abandonar? Nem mesmo a possibilidade de ser preso e morto a qualquer momento parecia perturbá-lo. Ele transcendia as situações que normalmente nos sobrecarregariam de ansiedade. Tinha muitos opositores, todavia, manifestava com ousadia seus pensamentos em público. Tinha todos os motivos para ter insônia. Contudo, parecia que não perdia noite de sono, dormindo até em situações turbulentas, como num barco durante a tempestade. 18. Quando sofremos, só temos disposição para aliviar nossa dor. Mas quando ele sofria, ainda havia disposição nele para cuidar dos outros. Nunca alguém considerou tão dignas pessoas tão indignas. Nunca alguém exaltou tanto pessoas tão desprezadas. Nunca alguém incluiu tantas pessoas tão excluídas. O Cristo demonstrava ser um excelente gerente dos seus pensamentos. Pela maneira como se comportava, pode-se concluir que quando passava por frustrações e contrariedades, não gravitava em torno do estímulo estressante. Consequentemente, seus pensamentos não ficavam hiperacelerados, mas aquietavam-se no palco de sua mente.
Isto facilitava que ele os administrasse e produzisse respostas calmas e inteligentes em situações tensas. 19. O que esperamos de uma pessoa com a origem distinta da nossa? No mínimo, esperamos comportamentos diferentes do nosso que extrapolem os padrões de nossa inteligência. O Cristo tinha tais comportamentos. Porém, precisamos compreender a outra face dele, a face humana, pois, embora reivindicasse ser o Filho de Deus, era extremamente humano. Ele amava se relacionar intimamente com as pessoas e penetrar na história e até na dor particular daquelas com as quais convivia. Ele tinha um lado mais humano do que a grande maioria dos homens. Muitos terráqueos querem ser extraterrestres, semideuses. Mas o Cristo queria ser um homem, queria se misturar com o homem, conviver com ele e ter amigos íntimos. Podemos afirmar que, se por um lado seus comportamentos fogem aos padrões de nossa inteligência, por outro, ele tinha comportamentos que eram mais humanos e mais singelos do que os nossos. 20. Mesmo que o Cristo não tivesse feito nenhum milagre, os seus gestos e seus pensamentos foram tão eloquentes e surpreendentes que, ainda assim, ele teria dividido a história. Depois que ele passou por esta sinuosa e turbulenta existência, a humanidade nunca mais foi a mesma. Se o mundo político, social e educacional tivesse vivido minimamente o que o Cristo viveu e ensinou, nossas misérias teriam sido extirpadas, teríamos sido uma espécie mais feliz. 21. Por dar muito e exigir pouco, ele protegia sua emoção, não se decepcionava com as pessoas quando elas o frustravam e nem as sufocava com sentimento de culpa e incapacidade. Por que predisse que seus discípulos o abandonariam no momento mais angustiante de sua vida? Disse que eles o abandonariam para protegê-los contra o sentimento de culpa, de incapacidade, de autoabandono, que surgiriam momentos depois que refletissem sobre suas fragilidades. Ele se preocupava não apenas com o bem-estar físico dos discípulos, mas queria que eles não desistissem de si mesmos quando fracassassem. 22. O mais dócil psicólogo infantil ensina aos pais a ter calma na educação dos filhos se o filho cometer 2 ou 3 vezes o mesmo erro no mesmo dia. Como é possível ter a paciência e tolerância que o Cristo preconizava? Se o nosso foco de atenção for os erros das pessoas, então perderemos a calma diante da repetição do comportamento inadequado delas. Mas se o nosso foco de atenção for as pessoas dos erros, ou seja, a vida que pulsa dentro delas, começaremos a mudar a nossa atitude. Dar-lhes-emos sempre uma nova chance. 23. Quando abriu a sua boca, os homens que ele mais desaprovou não foram os pecadores, os imorais, os impuros, mas os homens que diziam adorar o seu Pai. Não há como não se surpreender com esses paradoxos. Estava no topo da dor física e psicológica, mas se estivéssemos presentes na cena, poderíamos contemplar um homem que exalava calma no caos. Que homem é esse que governava seus pensamentos e emoções no ambiente em que era quase impossível gerenciar a inteligência?
A psicologia e a psiquiatria só não se dobraram aos seus pés porque não tiveram a iniciativa de investigá-lo. Como pode um grão de areia compreender a dimensão do oceano? Se não compreendemos diversos fenômenos que agem em milésimos de segundos para produzir o mais débil dos pensamentos, como poderemos compreender a mente daquele que reivindica ter sido a nossa inteligência? 24. O mestre da vida virou o mundo de cabeça para baixo, estilhaçou todos os conceitos que o homem poderia ter sobre o Criador. Era de esperar que Jesus Cristo revelasse um Deus frio, distante e que reivindicasse reverência absoluta dos homens e exigisse que todos eles se prostrassem aos seus pés. Mas, ao invés disso, ele prostrou-se aos pés dos homens. Ninguém pode acusar o autor da vida de não se importar com as mazelas humanas, pois quando todos pensavam que ele estivesse infinitamente distante da humanidade, ele estava jantando com leprosos, acariciando os miseráveis, tratando dos deprimidos, dos ansiosos e dos feridos da alma.